Boa noite, BR Saron. Boa noite, você, nosso amigo, que está sempre presente conosco aqui em nossos cultos, às quintas-feiras, culto das famílias e nosso culto de celebração também no domingo. Meu desejo é que o Senhor fale profundamente ao seu coração essa noite, que você reflita na palavra de Deus e que, de fato, Ele conduza cada dia da sua vida, você com muita sabedoria. Nós vamos ao salmo de hoje, na voz da nossa irmã Emanuele Braga. O salmo de hoje é o Salmo 34, do 9 ao 15. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Bom é louvar ao Senhor. Louvemos juntos o seu nome. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão, Senhor. És o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão, Senhor. És o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante, bem distante. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater. Eu vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu te amo, oh, oh, te adoro, oh, me prostro, oh, pra te adorar, te alegrar. Eu te amo, oh, oh,
pulsar, teu coração bater. Eu vou te alegrar. Com meu louvor Eu quero te tocar, Senhor, com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater. Aleluia! Deus é bom e sabe amar. Essa frase tem feito muito sentido na minha vida. E, queridos, eu estou muito feliz e eu quero que os irmãos também se alegrem agora. Nós vamos ouvir um testemunho do nosso irmão Alberto. E o meu desejo é que você seja muito abençoado, muito edificado com esse testemunho. Eu ainda não ouvi. Assim como é para os irmãos, para mim também vai ser novo esse testemunho, mas eu confesso aos irmãos que meu coração está exultando de alegria. Então preste muito atenção e seja abençoado aí por Deus na sua casa, de vermos Deus cuidando dos seus em momentos de adversidades. Deus é bom. Olá, boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor para todos, irmãos. Irmãos, eu estou aqui para falar as maravilhas que Deus tem feito em minha vida durante essa pandemia. Antes da pandemia, eu estava sem trabalhar, estava sem nada para fazer. Uns 3 ou 4 meses, assim, devagar. Quando entrou a pandemia, ficou pior ainda. Durante um mês, assim, ruim. E eu vendo na televisão as pessoas ajudando uns aos outros, né? Aqueles mais fracos, e eu querendo ajudar e sem poder. Viu? Isso me cortava o coração, porque eu tenho isso comigo de ajudar as pessoas. Viu? Quando passou um mês, né? E as coisas foram melhorando, e graças a Deus, Deus tem feito coisas maravilhosa na minha vida, viu? Durante esse tempo aí que eu fiquei em casa, viu? Eu ficava pensando e comecei a ler a Bíblia. Eu li no livro de Isaías 41, no versículo 10, que diz: não temas porque eu estou contigo. E eu li aquele versículo e aí eu senti aquela firmeza mesmo, e aí eu fui orando, pedindo a Deus, que Deus me ajudasse, né, a vencer essa batalha, e graças a Deus, Deus abriu as portas para mim, que graças a Deus que hoje eu estou trabalhando, não estou dando venço no trabalho, foi preciso eu arrumar mais 2 pessoas para trabalhar comigo, e aí eu comecei mesmo a trabalhar, o serviço ficou em fila aqui. Botei geladeira, fogão para vender e graças a Deus estou vendendo bem, né? Viu? E graças a Deus, a coisa que eu queria fazer mais era ajudar o próximo, viu? E graças a Deus deu para mim fazer isso, tá dando para mim fazer isso, ajudando o próximo, viu? Fazendo minha doação, viu? E graças a Deus eu estou feliz. Fui para a casa do oleiro e graças a Deus eu voltei forte, em nome de Jesus, viu? Que Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer a toda a igreja, esse apoio que a igreja tem nos dado, viu? Agradecer a todos os irmãos, em nome de Jesus, viu? Amém. Aleluia, aleluia. O Senhor é sempre bom. Queridos, quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro dos Salmos, no capítulo 90. Salmos, capítulo 90. Convido você a abrir a sua Bíblia.
Só que antes de nós lermos a palavra, eu quero convidar você a orar juntamente comigo nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Deus, nosso Pai bendito, nós somos gratos ao Senhor e nós bendizemos o teu santo nome. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado porque o Senhor zela por nós, por nossa casa, por nossa família. Obrigado porque o Senhor nos sustenta. Obrigado porque o Senhor tem colocado o pão à nossa mesa. Obrigado porque o Senhor tem colocado um teto sobre a nossa cabeça. Obrigado porque o Senhor é o Deus que supre toda a nossa necessidade. Pedimos-te agora que no nome de Jesus, o Espírito Santo do Senhor, fale a cada um de nós, fale o nosso coração, Deus. Que essa mensagem encontre nos nossos corações um terreno fértil, Deus. E que ela possa gerar em nós frutos. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Salmos 90, versículo 12, versículo bastante conhecido nosso. E eu quero convidar você a ler comigo. Versículo 12 do Salmo 90 diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Queridos, quando nós falamos de salmos, talvez muito à nossa memória venha o pensamento de Davi, sobre Davi, porque sabemos que Davi compôs muitos salmos. Até um certo período da minha vida, até uma certa idade, há um bom tempo atrás, para mim, Davi tinha escrito todos os 150 salmos que nós encontramos na Bíblia. Só que isso não é verdade. Davi foi aquele que mais compôs, só que nós temos outros autores. Se você pega a sua Bíblia, você vai encontrar vários autores. E um desses autores foi Moisés. E muito provavelmente esse Salmo 90 é um dos salmos mais antigos, ou mais antigo registrado aqui na nossa Bíblia Sagrada. E esse salmo é um salmo de oração de Moisés para com Deus. Moisés fala ao Senhor, fala para Deus: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio, para que a gente viva com sabedoria, aprenda a viver com sabedoria, para que a gente saiba aproveitar todos os dias da nossa vida, aproveitar cada minuto, aproveitar cada segundo, fazer com que esses dias valham a pena. E Moisés, é interessante a gente falar isso, Moisés foi um homem que viveu aí, vamos dizer assim, aproximadamente 120 anos ou 120 anos, na verdade. E nesses 120 anos, a gente encontra aí na história de Moisés, se a gente pega o livro de Atos, no capítulo 8, mais precisamente no versículo, a partir do versículo 20 lá até o 38, a gente encontra o discurso de Estevão antes de ser apedrejado, e ele começa o seu discurso, ele fala de Moisés e ele vai citar lá praticamente 3 etapas da vida de Moisés, 3 fases da vida de Moisés. No primeiro nós encontramos, ele vai falar, e nós devemos entender que nos primeiros 40 anos da vida de Moisés, os irmãos conhecem a história, sabe que Moisés, ele cresceu no palácio de Faraó, ele cresceu no palácio do Egito, ele foi bem educado, ele foi um homem que adquiriu muita sabedoria, porque ele estudava nas escolas dos egípcios, ele foi criado como filho da filha do faraó. Então, um homem que adquiriu muito conhecimento, a Bíblia diz que ele tinha muito conhecimento. Então, nessa primeira fase da vida de Moisés, nós encontramos Moisés que cresceu no Egito, mas nós encontramos um Moisés que ele, em determinado momento da sua vida, ele achando que ele poderia resolver a situação do seu povo, porque quando ele vai ver o seu povo que estava lá escravizado, a Bíblia nos relata e diz que ele mata um egípcio,
né? E aí ele foge porque ele não encontra apoio no meio lá dos seus, então ele foge. Então, nesses primeiros 40 anos, nós encontramos o Moisés sendo educado na casa de Faraó, um Moisés que cresceu como um príncipe, um Moisés que tenta resolver o problema do povo hebreu, só que não é aceito, ele é apontado, ele é julgado, então ele foge. Quando ele foge, ele vai para o deserto de Midian, ele fica mais 40 anos no deserto de Midian. É lá que nós encontramos aquele lindo relato histórico, quando o Senhor o chama, e através de uma sarça ardente, aquela sarça que se queimava, mas não se consumia, e o Senhor fala com ele e faz esse chamado a Moisés, convoca Moisés e ordena Moisés para que Moisés vá até Faraó e ordene e peça a Faraó que liberte o povo que está oprimido. Nessa segunda fase, são mais 40 anos que ele vive no deserto, onde ele se casa, onde ele tem os seus filhos. E os últimos 40 anos da vida de Moisés, nós sabemos a história, nós conhecemos que é aquele período que ele está peregrinando com o povo pelo deserto, vendo a poderosa mão de Deus agindo e guiando aquele povo. Então, um homem que viveu 120 anos, que havia adquirido muita sabedoria, só que em algum momento, né, desse período, dessa última etapa, dos seus últimos 40 anos de vida, ele lá já guiando o povo pelo deserto, muito provavelmente ele escreve esse salmo e ele fala: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos coração sábio. Volta a falar, um homem que tinha muita sabedoria, um homem do Velho Testamento, um dos homens, se não o homem mais importante na Bíblia Sagrada para o povo, para o povo hebreu, para os judeus, sendo aí um dos homens mais importantes, se não o mais importante. E ele, em um determinado momento da sua vida, ele percebe que ele precisa adquirir mais da parte de Deus, sabedoria para que ele viva melhor. Sabemos das muitas lutas, das muitas dificuldades, das muitas intempéries da vida que ele passou, né, caminhando por esse povo, mas ele pôde ver a mão de Deus com ele. E esse salmo tem falado muito no meu coração, falou muito no meu coração, no dia de ontem, muito no dia de hoje, porque nós precisamos aprender, de fato, a valorizar cada dia da nossa vida. Eu estava pensando que a gente vai pensar na nossa vida, pensar nos atos que já fizemos, ou aquilo que nós estamos pensando em fazer, na nossa postura, nas atitudes, de como nos portamos. Pelo menos comigo, acontece muito, mas eu creio que talvez com a maioria dos irmãos, acontece muito na virada de ano, né, quando vai virar o ano, chega final de ano, vira o ano, a gente começa a pensar, né, poxa, meu próximo ano eu vou fazer de tudo para não cometer os mesmos erros do ano passado. Uma outra data também comigo que me faz refletir muito é aniversário. Toda vez que completo aniversário, eu percebo que eu estou ficando mais velho, o tempo está passando e eu penso, eu preciso melhorar. Só que não são nesses períodos da nossa vida, não são em momentos como esse, ou não são nos momentos em que fazemos algo de muito errado, de muito ruim, que esse tipo de pensamento e esse desejo de querer viver bem cada dia da nossa vida, que não são nessas datas, não são nesses momentos que nós devemos pensar nisso. Nós devemos pensar nisso diariamente, devemos pedir a Deus diariamente que a gente saiba aproveitar cada minuto da nossa vida, cada segundo, tudo que falarmos, tudo que fizermos, a gente saiba aproveitar, que a gente saiba viver bem. Queridos, somente Deus sabe quanto tempo de vida resta a cada um de nós. Só que a gente vai fazendo planos e começamos a colocar aquilo que devemos fazer hoje, o bem que devemos fazer hoje, aquilo que Deus pede para fazermos hoje, a gente começa a prorrogar e colocar mais à frente, porque a gente acha que sempre vai viver bastante, sempre acha que vai ter muito tempo, e a gente vai adiando a vontade de Deus nas nossas vidas. A gente sempre vai adiando aquilo que Deus quer que nós façamos. Para o jovem, até para pessoas até mais velhas, né? Também pode imaginar assim, não, eu vou aproveitar mais a minha vida agora, vou curtir mais a minha vida,
quando eu estiver mais velho, eu vou dedicar o resto da minha vida para o Senhor. E isso é um erro, e isso é um engano. A gente tem lá no Eclesiastes, Salomão escrevendo que nós devemos lembrar do nosso Criador, enquanto nós ainda somos jovens, nos dias da nossa mocidade. Então é nesse momento, é nesse período, que o Senhor quer que eu e você, a gente dedique a nossa vida a fazer aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele deseja que nós façamos. Então só o Senhor sabe quanto tempo de vida nos resta. Então, pelo fato, e é muito interessante que aqui no Salmo 90, Moisés inicia falando que, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Versículo 2 diz que antes que os montes nascessem, Moisés começa iniciando a falar que Deus ele é soberano, que o Senhor é dono do tempo, que o Senhor é dono de tudo, que tudo está debaixo do controle dele. Então, somente o Senhor sabe. E cabe a nós somente pedirmos àquele que sabe quanto tempo ainda temos de vida, para que a gente aplique essa nossa vida para fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que agrada ao coração do Senhor. Então, vamos aproveitar essa nossa breve vida. Aqui no Salmo 90, Moisés vai dizer que o ser humano vive até 70, 80 anos. O que passar disso aí é muita bondade, é muita misericórdia de Deus. E, queridos, a gente precisa aproveitar o que ele está falando aqui, apesar de ele ter vivido 120 anos, o que ele diz aqui é uma verdade, porque quando passa disso, já é de fato muita bondade, muita misericórdia de Deus, é cansaço, não existe talvez mais forças, é muita misericórdia de Deus. Então, não adianta querer, ou não pense em querer ficar prorrogando, ou deixando para depois. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo aí, de pandemia, né, de incerteza, deve valer para a gente começar a refletir e melhorar muita coisa da nossa vida. Melhorar nossa postura, melhorar nossa fala, melhorar nossos relacionamentos. Então, as experiências que nós vamos tendo diariamente, e essas experiências de idade, conforme a gente vai ficando mais velho mesmo, na nossa idade cronológica, né, biológica, mas também de vida cristã. Quanto mais tempo de vida cristã eu tenho, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, e eu preciso abençoar alguém, eu preciso fazer a diferença, eu preciso ser de fato a presença de Deus ali onde eu estiver. Então nós devemos viver diariamente com uma convicção de que Deus está no controle de tudo e que nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Por isso que Mateus escrevendo lá no... Mateus escrevendo, mas Jesus falando lá no sermão do Monte das Bem-aventuranças, ele diz que a gente não deve andar preocupado com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal, e eu já preguei aqui aos irmãos há uns meses atrás sobre isso. Então não adianta, fazer planos é bom, fazer plano é importante, mas é preciso entender que a nossa vida, o controle do nosso tempo, o controle de tudo que fizermos está nas mãos de Deus, e é Ele que sabe. Então cabe a nós pedirmos àquele que tem o controle do tempo, o controle das nossas vidas, para que nos ajude, para que nos oriente. Devemos pedir diariamente a Deus. Isso é um pedido diário. O Senhor nos conduza, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos oriente. E eu tenho falado aqui de fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus pede que nós façamos. E, Fábio, o que é que Deus pede que eu faça? Como Deus quer que eu viva? Qual é a orientação de Deus para a minha vida? E eu marquei assim, eu anotei algumas coisas aqui, e que eu acho de muita valia para nós. Aproveitar cada dia da nossa vida, a gente deve viver dia após dia com alegria. Viver com alegria e viver com contentamento. Duas coisas que a gente encontra muito lá no livro de Filipenses. Filipenses é conhecido como uma carta da alegria. O apóstolo Paulo está preso. Muito provavelmente ele não sai dessa prisão. Muito provavelmente os estudiosos falam que ele foi morto. Já foi condenado à morte, já aí nessa prisão. E ele, escrevendo à igreja de Filipenses, ele fala o tempo todo de alegria. Ele está preso, ele está encarcerado, os custos de sua prisão todos eram pagos
por ele estava num momento um momento complicado da sua vida, em um momento de que ele poderia falar de tristeza, falar de muitas outras coisas, mas ele fala várias vezes nos 4 capítulos de Filipenses sobre a alegria. Só que muito interessante, a alegria que Paulo está falando aqui não é a alegria necessariamente de riso, de sorrir, de viver dando gargalhada, de viver sorrindo. É muito uma alegria como um contraponto do murmurar, uma alegria de contraponto a viver pelos cantos, choramingando, reclamando, como eu falei, murmurando. Ele, vários momentos, a gente encontra ele citando: "Me alegre-se no Senhor", viver com alegria, viver com contentamento. Eu já preguei também sobre contentamento aqui na igreja. Então, a gente encontra em Filipenses e Colossenses também orientações de como viver em momentos como esses que estamos vivendo, até de adversidade, e viver com alegria, não necessariamente com riso, mas viver com paz de espírito. Viver, como diz a música, passando pela prova e dando glória a Deus. Viver num momento complicado, mas no íntimo do seu ser, e até professando mesmo com os lábios: eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele vai me tirar, e se Ele não me tirar, eu sei que Ele sempre tem o melhor. Romanos 12, 2 diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Só que quando a gente lê isso, acaba entrando em choque, porque sempre pensamos na vontade de Deus, tendo que ser a nossa vontade, ou viver de acordo com a nossa vontade. Só que os pensamentos de Deus são muito diferentes dos nossos. Então, queridos, viver com alegria, viver com contentamento. Tenho certeza, e de absoluta certeza mesmo, eu sei que o Senhor quer que a gente viva contente e feliz. A gente deve viver também bom relacionamento ou bons relacionamentos. Não perca os seus dias de vida com brigas, com discussões, armando contendas, sem falar com alguém da sua casa, sem falar com alguém da sua família, sem falar com seus irmãos, sem falar com seus amigos. Queridos, não imagine você briga com alguém, deixa de falar com alguém, e essa pessoa vem a faltar. Essa pessoa morre e você fica com esse sentimento de que, poxa, a pessoa partiu, fulano foi embora, eu não pude falar para ela, não pude pedir perdão, não pude dizer o quanto ela é importante para mim, o quanto eu amava. Então, se liberte dessas coisas. Tenha paz, queira ser, não precisa ser amigo de todo mundo, mas viva bem com todo mundo, olhe nos olhos de todo mundo, você possa sorrir para as pessoas, por mais que isso não seja recíproco para você, mas que no seu estado de espírito você tenha paz e fale assim: Senhor, eu estou bem com o Senhor, eu quero estar bem também com os meus irmãos. Hebreus, a gente encontra, Hebreus 14, diz que nós devemos ser a paz com todos, porque sem ter paz com todos, nós não podemos ver a Deus. Então não se engane, não pense que você vivendo em guerra, você armando contendas, você brigando com todo mundo, você está fazendo vontade de Deus e achando que o Senhor está se agradando de você, porque a Bíblia diz que Ele não se agrada, e isso não é verdade. Até Provérbio vai dizer isso, se não me engano, Provérbio 6, né, que o Senhor abomina aqueles, né, que cria dissensões, discussões no meio dos irmãos. Mantenha a paz. Eu já falei aqui de manter a paz, mas mantenha a paz. Fábio, mas que paz é essa? Não estou falando de paz, ausência de guerra, não estou falando de paz, ausência de conflitos, ausência de problemas, não estou falando dessa paz. Eu estou falando dessa paz de espírito, dessa paz em que você conversa, em que existe diálogo e as coisas são resolvidas. Imagine você tomar decisões sem consultar os seus, da sua casa, sem consultar marido, sem consultar esposa, sem consultar pai, sem consultar mãe, fazendo e acontecendo, aprontando, e depois achar que está em paz. Não, porque que paz é essa? Que existem conflitos não resolvidos ou conflitos mal resolvidos. Então vive em paz. Paz com todo mundo, paz principalmente com Deus. Pense sempre nesse desejo de querer alegrar o Senhor, querer fazer que o Senhor se alegre com você. Queridos,
também sejam generosos. Ser generoso é fundamental na vida cristã. A gente encontra, não tem como a gente falar de vida cristã, falar de reino de Deus, a gente não falar de generosidade. Então, em momentos como esse que estamos vivendo, e não só como esses, porque isso pode passar e a gente voltar para bons tempos, tempos maravilhosos, mas a gente deve viver sempre com generosidade, sempre pensando no outro, sempre pensando que alguém pode estar precisando de algo. Então, a contribuição precisa ser muito voluntária, muito espontânea, muito amorosa, de fato assim um gesto de amor, como a igreja primitiva. Lembra que eu falei na semana passada, eu preguei aqui, no domingo eu falei sobre pessoas que queremos ter por perto, e eu usei o exemplo de Barnabé, um homem com coração generoso, sempre disposto a ajudar, a cooperar, a incentivar. Então seja generoso, aproveite os dias da sua vida sendo generoso. Eu quero encerrar também, e eu quero encerrar agora, algo que eu estava pensando aqui e eu vou encerrar sendo a última coisa que eu vou falar. Aproveite o tempo que lhe resta de vida, aproveite os dias da sua vida, e eu tenho falado muito sobre fazer a vontade de Deus, e uma das coisas que eu pensei e que é fato é sobre o ide. A gente lê Mateus capítulo 28, versículo 19, né, sobre a grande comissão, e é muito interessante, e eu estava falando nas devocionais que fizemos da juventude, nas semanas que se passaram, a gente estava conversando, eu falei assim, a gente quando costuma ler o Mateus 28, 19, ou como a gente, quando começa a falar de grande comissão, ou de ir fazer discípulos, a gente pensa muito sobre ide, como sendo um chamado específico para alguém em algum momento, em algum determinado tempo. Isso vai acontecer, isso pode acontecer com alguém. Então, tipo assim, não, eu estou esperando o momento do ide. Quando o Senhor falar, vá, eu vou fazer missões. Eu vou para a África, eu vou para Cristolândia, eu vou entrar nos radicais, eu vou ser um missionário, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo outro. Mas uma coisa interessante que eu estava falando para eles, eu falei, a tradução mais correta para esse ide é Jesus falando, indo, façam discípulos. E eu falava para eles, indo, voltando pelo caminho. Quando vocês voltarem agora, vocês indo, já façam discípulos, já comecem a fazer discípulos. Então, nós devemos aproveitar os nossos dias aqui na terra, enquanto nós estamos vivendo, também fazendo discípulos. É esperando esse ide, não, é no indo. Não é esperando o Senhor ainda chamar, não é esperando o culto, não é esperando o momento que eu vou me emocionar, eu vou chorar, é um apelo de um missionário aqui, é o apelo da junta de missões, não. É na minha vida cristã, eu preciso entender que o ide de Jesus é indo, façam discípulos. Então, enquanto eu vou pelo caminho, eu vou fazendo discípulo. Onde eu estiver, eu vou fazendo discípulo, eu vou falando de Jesus, eu vou mostrar o amor de Jesus, eu vou testemunhar de Jesus através da minha vida. Então, queridos, eu quero encerrar pedindo para que você, assim como eu, a gente reflita de novo os nossos dias, aquilo que nós temos vivido, pedindo a você em nome de Jesus, se você tem algo mal resolvido na sua vida com alguém, com alguma coisa, com alguma área, se você não está bem emocionalmente, se a sua alma não está bem, se você está doente emocionalmente, se você tem sofrido com algum tipo de depressão, algum tipo de desânimo, cansaço, se você tem falta de relacionamentos quebrados, se você não tem aproveitado os seus dias a fazer o bem, a fazer a vontade do Senhor, queridos, ainda há tempo. Eu sei que para esses que estão doentes emocionalmente é mais complicado, mas eu quero dizer a você que o Senhor, que é dono do tempo e é dono da sua vida, Ele pode fazer com que você saia desse momento, desse fundo do poço emocional que você esteja vivendo. Eu quero orar por sua vida, eu quero profetizar sobre a sua vida a bênção de Deus, a alegria do Senhor, o contentamento do Senhor. Se alegre, queira viver, escolha viver, escolha estar debaixo da vontade do Senhor. Levante-se, tenha ânimo, peça ajuda, ligue para alguém, conversa com alguém, saia do quarto,
Se está com o relacionamento quebrado para alguém, pega o telefone e liga. Faz uma visita, bota a máscara e vai fazer uma visita. Não precisa nem entrar, faz da porta mesmo. Conversa com a pessoa, restaura relacionamentos. Mas, querido, aproveite cada dia da sua vida. O desejo do Senhor é que a gente viva bem. O Senhor não nos criou, nós não nascemos, não fomos gerados para viver passando mal nessa vida. Vivendo dias de angústias, dias de agonia. Esses dias podem vir, esses dias podem acontecer, mas assim como Davi no Salmo 23 diz que enquanto ele andava no vale da sombra da morte, ou por mais que ele andasse nesse vale de sombra de morte, ele não temeria mal algum, porque o Senhor estaria com ele. O Senhor está conosco. Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Eu quero encerrar pedindo, por favor, a você, no nome de Jesus, viva bem, aproveite bem todos os dias da sua vida. Nossos dias são desperdiçados porque não damos o valor devido à vida. Então não desperdice a sua vida, jovem, não desperdice a sua juventude, não desperdice você marido, você esposa, o seu relacionamento, o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento com os filhos, pai com os filhos, filhos com os pais. Não desperdice, aproveite o máximo enquanto você os tem e aproveite o máximo tempo que você tem para viver a sua vida com muita alegria e com a sabedoria que vem do alto. E eu quero encerrar, de fato, agora, lendo Tiago, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 17, para a gente, de fato, encerrar. Tiago 3, do 13 ao versículo 17, que diz assim: quem entre vós é sábio, vai falar sobre a sabedoria, né, lá do alto, a sabedoria que vem de Deus, que vem dos céus. Diz: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem imitais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde já há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, dê uma semana de paz, no nome de Jesus. Deus abençoe.